Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Melhorou, irmãos. Glória a Deus. Louvo a Deus pela oportunidade, por estar pregando no culto de domingo, o culto da família, culto bastante importante, mas todo culto é o culto que Deus está. Então não há diferenciação. Às vezes a gente faz, mas é o culto de domingo, é o culto que a gente prioriza a nossa família. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Peço que os irmãos rapidamente abram no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 16. Deuteronômio 11, 16. E eu fui surpreendido pelo Espírito Santo, porque geralmente quando eu vou ministrar, Deus já propõe no meu coração uma palavra dias antes. E eu fico já no meu coração, falo, Senhor, se eu tiver uma oportunidade de pregar, será essa palavra. Eu tinha uma outra palavra no meu coração, e geralmente ocorre assim, eu vou preparar a palavra, ou eu prego na irmã Elaine, onde eu tenho oportunidade. Mas preparando a mensagem, Deus me levou para uma mensagem totalmente diferente, e eu creio que o Espírito Santo vai falar aos corações dos irmãos como falou o meu. Amém. Todos acharam Deuteronômio 11, versículo 16. Quem não achou e está sem a Bíblia também, aqui está no telão. Vou me colocar aqui de lado para aparecer melhor, que às vezes a gente coloca para aparecer no telão, porém a gente fica na frente. Então vou ficar aqui do lado. Amém. Vamos ler. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos inclinei perante eles. Falaremos de novo com o Pai. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, meu Pai, te louvo mais uma vez pela oportunidade, Pai, de ministrar a tua palavra. Mas acima de tudo, Pai, honra maior, Senhor, meu Deus, é ter o nome escrito no livro da vida, Senhor. Ser considerado teu filho, Senhor, e pela tua graça, ainda falar do teu amor, Senhor. Eu lhe peço, meu Deus, que nesta noite, meu Pai, nesse momento, eu venha diminuir, Pai, o teu Espírito Santo venha crescer em mim, e que venham falar, Pai, somente aquilo que provém do Senhor. Não que eu ache, Pai, não que seja filosofia minha, Senhor, mas aquilo que o Senhor quer propor a cada coração, começando pelo meu, Senhor. Usa-me, Pai, com poder e com autoridade, que nesse momento o Senhor venha falar, meu Pai. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, na verdade, aqueles que estão de pé. Amém, irmãos. E o tema que eu dei a essa mensagem foi: não se deixe enganar. Até os irmãos viram ali um gato ali meio que disfarçado de alce. Não se deixe enganar. E uma das maiores alertas, maiores aconselhamentos que a Bíblia deixa para nós é guardar o nosso coração. Porque o nosso coração, meus irmãos, ele, humanamente falando, ele é responsável por todas as saídas da vida, realmente. Porque de lá é bombeado todo o coração, que bombeado os outros órgãos através do bombeamento de sangue, e ali o nosso corpo ele retém ali a manutenção necessária para a vida. E também, meus irmãos, a Bíblia nos fala porque procede todas as saídas da vida. O que há no nosso coração é aquilo que vai determinar o que fazemos, o que falamos e às vezes até o que pensamos. Então é muito importante nós guardarmos o nosso coração. E nesse versículo ele diz, quando nós não guardamos o coração, nós corremos risco de desviar e servir a outros deuses. E quando eu li esse capítulo de Deuteronômio, eu vi que ali era um alerta que Deus estava fazendo ao povo de Israel. Porque o povo de Israel já tinha vivido experiências com Deus. Era um povo que já tinha ali visto, eles saindo ali do Egito, Deus os guardando, colocando ali coluna de fogo, ali mandando provisão do céu, e ali viu o mar vermelho se abrir, já provaram várias maravilhas de Deus, mas Deus ali deixou novamente o alerta: guardai-vos que o vosso coração não se engane. E por que, meus irmãos, eu quero falar hoje sobre engano? Porque, meus irmãos, é algo que ninguém é enganado propositalmente. Ninguém é enganado propositalmente. Nós vimos a queda do homem veio através de um engano. Adão e Eva foram enganados pela serpente. Tudo começou ali. E através do quê? De uma desobediência, nós recebemos o que? A natureza pecaminosa. Pela desobediência, pelo engano. Que ali a mulher acabou sendo enganada, e ali acabou também pervertendo ali Adão, e enfim, ocorreu o primeiro pecado. Ali o pecado entrou no mundo, meus irmãos. E quando eu coloco assim o engano do pecado, eu vou ler rapidamente. Hebreus 3, do versículo 12 ao 13. Vede, irmãos, que nunca haja qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Meus irmãos, a Bíblia nos fala em Jeremias 17, 9, que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. E, meus irmãos, uma coisa que nós devemos entender, o nosso coração, ele é igual a uma terra ali que ela é adubada, e ali ela vai germinar tanto a semente ruim como a semente boa. E nós, infelizmente, temos a tendência de germinar aquilo que é ruim. Isso é do ser humano. Os irmãos podem notar, para você decorar um louvor, quanto tempo demora para você decorar um louvor?
Agora um pancadão. Pancadão tocou uma vez, meu irmão, é o dia inteiro na sua mente. Uma criança. A criança ensina a criança a escrever ou a falar o nome dela. Agora ela ouve o palavrão uma vez. Ela ouve o palavrão uma vez e ela já começa a repetir. Então nós temos essa tendência natural de guardar no nosso coração coisas ruins. Isso é natural. Isso é natural do ser humano. E a nossa luta é justamente para não deixar essas coisas crescerem no nosso coração. Nós já temos aqui o alerta, a palavra de Deus fala, nós temos a natureza pecaminosa, guarde o teu coração. E como eu e você guardamos o coração, qual que é a entrada? Qual que é a porta de entrada para o nosso coração? Olhos, ouvidos. Aquilo que nós olhamos, aquilo que nós ouvimos, é aquilo que vai descer ao nosso coração. Aquilo que você assiste na sua televisão, aquilo que você fala, a Bíblia nos fala, que aquilo que entra no homem não contamina, o que contamina é aquilo que sai. É aquilo que você fala. E às vezes tem pessoas que não entendem o que passa na sua vida, a situação, mas a pessoa é negativa, ela só fala de coisa ruim. Ela só fala de coisa ruim. Isso te contamina. Você já viu que uma pessoa positiva, as coisas parecem que acontecem para ela? A pessoa está sempre falando que as coisas estão boas, e as coisas boas acontecem. Mas tem pessoas, meus irmãos, que é igual aquele desenho que fala, ó vida, ó azar, como é que tá, irmão? É luta, é prova. É luta. Você fala, meu irmão, isso é luta, isso vale tudo, é lutador de boxe, só pode, é luta todo dia. Não é possível. Mas, meus irmãos, é aquilo que você fala, entendeu? Então, meus irmãos, guarde o seu coração, aquilo que você tem assistido. Eu vejo, meus irmãos, televisão é uma coisa que, olha, meus irmãos, se a gente for levar o pé da letra, a gente teria que fazer como determinadas denominações que não tem nem TV em casa. Porque, meus irmãos, eu, sinceramente, não vejo algo na TV aberta que possa edificar a minha vida. Eu não vejo, porque é complicadíssimo, meus irmãos. Nós vemos novelas que às vezes eu paro para ver, é bonito o filho desrespeitar o pai, é bonito o adultério, eles pregam um amor assim, um amor à primeira vista. Tem aquele casal que está 10, 15 anos vivendo junto, aí daqui a pouco aparece aquele rapaz, aquela moça, e bate aquele amor assim que até a borboletinha aparece, o sininho toca, é um homem perfeito, e tudo acontece. Meus irmãos, toda novela é a mesma coisa. Isso que eu acho que como o povo não vê isso, toda novela, na chamada da novela já assim, João gosta de Maria, mas Maria é apaixonada por Ricardo. Ricardo, porventura, gosta de Vanessa. E, meus irmãos, é assim, aquele enrolado de coisa que você não entende, aquela coisa, você fala, meu Deus, como é que isso pode acontecer? No enunciado da novela já mostra, e uma coisa, meu, se torna normal. Se torna normal. Nós não estamos livres disso. A nossa mente vai se cauterizando. Tudo aquilo que a gente vê de errado, muitas vezes, acaba se tornando certo. Pode ver, meus irmãos, às vezes você vê uma notícia de uma pessoa ser esquartejada. Meu irmão, aquilo é abominável. E pode ver que a mídia, quando acontece esse tipo de crime, começa a levantar um monte de crimes iguais. E aí, a primeira vez que você viu, te escandalizou. A segunda já não é tão ruim. A terceira, não. A quarta já é normal. Acaba sendo normal. E a mídia, meus irmãos, acaba passando isso para nós, que isso é normal. Acaba sendo normal. Sabe, uma pessoa matar. Esses dias eu estava vendo um vídeo que até Hollywood, a gente vê um filme do cara sendo morto e a gente bate palma. O cara está sendo morto na sua frente ali. É uma cena de morte. E você está batendo palma. Eles colocam aquele sangue espirrando, o cara voando devagar em slow motion, assim. E é uma cena que você, de tanto ver aquilo, às vezes você passa na rua, você vê alguém morto e já não escandaliza mais. Então nós devemos proteger o nosso coração, meus irmãos. E quando eu falo aqui de proteger do engano do pecado, eu queria citar um homem chamado Saul na Bíblia. É um homem, meus irmãos, que ele foi levantado por Deus a pedido do povo. E ele foi, meus irmãos, um dos homens que teve mais chance de acertar diante de Deus. Eu já ministrei sobre isso. Saul é um dos homens que Deus deu mais chance para ele se arrepender. E, meus irmãos, na 1 Samuel 13:8, foi dada uma ordem, na verdade, a Samuel. A Samuel não, a Saul. Saul, na verdade, estava esperando Samuel entregar o sacrifício. E ali eu não vou resumir, meus irmãos, porque é muito grande o texto. Enfim, ele estava aguardando a volta de Samuel para que Samuel oferecesse o sacrifício e assim ele fosse para a guerra. Isso foi instituído aos sacerdotes. Somente os sacerdotes poderiam fazer isso. Os irmãos verem, várias vezes vai falar, os descendentes de Arão. Era somente aqueles da tribo de Levi que poderiam fazer aquele determinado ofício. Mas Saul, no seu desespero, foi lá, desobedeceu e ofereceu o sacrifício. Ele desobedeceu. Cometeu pecado diante de Deus. Mais para frente nós vimos em 1 Samuel 15, que Deus chega para Saul e fala, Saul, quero que você extermine os amalequitas, não sobre ninguém. Nem homem, nem mulher, nem criança, não sobre ninguém. O que aconteceu com Saul?
Ele foi lá e guardou a vida do rei e o melhor das ovelhas, do carneiro. Ele ainda teve, vamos falar uma palavra chula, cara de pau, de chegar para Samuel, quando Samuel descobriu, Deus falou ao coração de Samuel, falou, não, é para oferecer ao Senhor. É para oferecer ao Senhor. E por que eu usei esse texto, meus irmãos? Porque às vezes o pecado, ele traz um engano que você acha que está fazendo a coisa certa. Você acha que está fazendo a coisa certa. Ninguém, meus irmãos, ninguém é louco, nécio, ao ponto de pecar diretamente, conscientemente contra Deus. Chega a falar, Deus, eu estou pecando mesmo e pode mandar fogo se quiser. Eu não conheço um homem que tenha tamanha coragem. Mas que seja ateu, o homem não tem a coragem de fazer isso. E muitas vezes cometemos o pecado inconscientemente. Fazendo que estamos agradando a Deus, às vezes dá um jeitinho. É que nem o crente jogar na loteria e depois falar que vai dar o dízimo. Não, eu vou ganhar 1 milhão, mas eu dou os 300 mil aí para o pastor comprar a sede e está tudo certo. E, na verdade, não, é pecado. Esse é o engano do pecado. É você achar que está fazendo a coisa certa, mas está fazendo pela motivação errada. Isso é engano. Amém, irmãos? Glória a Deus. Engano das falsas doutrinas. 1 Timóteo 4, do 1 ao 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amém, irmãos? E quando nós falamos a questão de dar ouvidos, meus irmãos, à doutrina, é você dar credibilidade. Porque nós não estamos dizendo de ouvir coisas que não tem nada a ver, mas o problema é quando você agasalha e tem isso como verdade. Existia um tempo atrás um livro lançado aí, que era, livro não, até um filme, não sei, também tinha um livro, que era o Código da Vinci, né? Código da Vinci. Era um filme totalmente herético, que trazia ali a história que Jesus teve um caso com Maria Madalena, e que, enfim, uma trama totalmente herética, uma coisa abominável. E ali você via cristãos dando crédito para aquilo. Será que é? Será que é? Tinha muitos cristãos que balançaram, porque é uma trama que realmente, eu posso dizer assim, que Satanás usou quem fez aquele filme, porque é uma coisa muito bem emaranhada. Eles fizeram um conto assim que, de certa forma, conduz à lógica, leva a uma lógica, mas nós somos cristãos. A nossa verdade é a palavra de Deus. Como é que eu vou acreditar que Jesus Cristo teve caso com Maria Madalena? Como isso? E como? Aí eu falo para os irmãos, e tem crente que acredita nisso, falsas doutrinas. Às vezes as pessoas falam e a gente tem que tomar cuidado, sabe? A Bíblia fala para nós retermos o que é bom. Não estou falando para os irmãos, não visitem outras igrejas, não visitem de forma nenhuma. Eu mesmo sou um dos que mais visita igreja, sou eu. Mas, meus irmãos, toma cuidado com o que você ouve e toma cuidado com o que você dá crédito. Toma cuidado. Às vezes a pessoa aceita Cristo, compra uma Bíblia, faz o curso de teologia pela internet, compra um terno nas sarzedas e acha que é pregador, que é missionário. Não é assim não, meus irmãos. Não é. Sabe, eu não estou falando por mim, meus irmãos, eu tenho que aprender muito. Às vezes eu falo, Senhor, manda às vezes o esboço para o pastor dá uma olhada para ver se está bom. Sabe, meus irmãos, a gente tem que ter zelo pela palavra de Deus, nós somos formadores de opinião. Agora eu estou falando, pessoas vão ver isso aqui futuramente no YouTube. As pessoas vão ver e às vezes vão tomar isso como verdade. Então, tomar cuidado. Você que tem a oportunidade de ministrar a palavra, você que tem a oportunidade, nós temos todos esse chamado. Ninguém aqui está isento disso. Quando a Bíblia fala ide pregai a toda a criatura, não fala ide diácono, ide presbítero, ide pastor. É ide você que é cristão. Você que aceitou a Cristo, você tem esse chamado. Irmão, você não precisa preparar um esboço desse tamanho aqui para pegar no seu trabalho. Você não precisa um esboço desse tamanho para pregar na sua família. Você pode simplesmente, às vezes, chegar na família, hoje nós vamos ler aí um versículo da Bíblia. Abre o Salmo 23. Meu filho, o que você entendeu do Salmo 23? Esposa, o que você entendeu do Salmo 23? Vamos orar juntos aqui. Você pregou a palavra. Você pregou a palavra. Então esse chamado é para todo mundo. Então, meus irmãos, tomar cuidado com falsas doutrinas. Porque, meus irmãos, hoje que nós vivemos é isso. Fala-se muito de Deus, mas como se fala de Deus? Qual a verdade de Deus? Tem muitas verdades aí hoje. Tem muitas seitas hoje que se dizem em nome de Deus. Eu vou usar um personagem bíblico, para vocês verem tamanho, é o perigo disso. Um homem muito citado em púlpito, Paulo, no início da sua vida, ele era conhecido como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. E era um homem que ele perseguia os cristãos. No livro de Atos, os irmãos lerem ali, era um dos maiores perseguidores dos cristãos. E ele perseguia os cristãos, meus irmãos. Ele perseguia, na verdade, Jesus em nome de Deus.
Ele perseguia porque eles falavam, peraí, quem é esse Jesus aí? Que está querendo contrariar a lei de Moisés? Quem é? Até que ele teve um encontro real e genuíno com Jesus. Quando Jesus falou, Paulo, por que você me persegue? Por que você está me perseguindo? E por que eu estou falando isso para vocês, meus irmãos? Que só um encontro real, genuíno com Cristo, consegue trazer para você e para mim a verdade. Quando eu e você temos esse encontro com Jesus, nós descobrimos o que é a verdade. Não é filosofia, não é o que o Décio está falando, não é o que o pastor está falando, não é o que o Alberto está falando, meus irmãos. É quando você toma a sua verdade. Não é aquilo que eu falo no púlpito, é verdade. Você tem que pegar, Décio pregou hoje sobre Deuteronômio 11:16, eu vou ler esse capítulo. Vamos ver se todo esse contexto que ele falou realmente. E a partir do momento que você lê isso, meus irmãos, eu garanto para você, você vai ter um entendimento ainda maior do que você acha que você teve hoje. Aí sim, meu irmão, a verdade começa a entrar dentro de você. Você deixa de ser religioso, você para de comer comida enlatada. Às vezes eu falo, você come às vezes palavra enlatada. É mais fácil você pegar o irmão que sobe aqui, que pegou o texto, trouxe todo o sentido do texto para você, do que pegar, às vezes, Deuteronômio 11:16, e lá ler todo o capítulo. Às vezes nós somos preguiçosos, a verdade é essa. Tem que ser. Às vezes eu me pego nisso. Às vezes eu falo, pego às vezes uma ministração no YouTube, dou uma olhada ali, e às vezes Deus fala comigo, vai ler. Tudo bem que você tem que ver outros pregadores, até para ver como eles pregam, para você evoluir, é importante, é interessante, mas eu tenho que ter a minha verdade. Eu tenho que ter a minha verdade. Eu tenho que buscar em Jesus. A partir do momento que Jesus vai me abrir os olhos, ele vai dizer para mim o que é verdade, o que não é verdade. Senão nós corremos o risco de fazer que nem Paulo. Nós estamos perseguindo Jesus em nome de Deus. Quantas religiões aí pregam Deus, mas na verdade estão matando Jesus. Estão matando Jesus. E quando a Bíblia fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, quando ele fala ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Não adianta. Imagine, meus irmãos, vou fazer uma analogia simples aqui. Você vai, como os jovens já fizeram uma peça aqui, seu filho está no hospital, precisa de todo o sangue, e ele vai ali, derrama todo o sangue por toda a humanidade. Aí o que acontece? A pessoa vai, não, esse sacrifício aí não serviu para nada. É o que nós fazemos. É o que muitas religiões fazem. Elas negligenciam o sacrifício de Jesus, elas negligenciam, às vezes se apegam num amuleto. Isso acontece também na igreja evangélica. Às vezes a pessoa, em vez de ir no culto, a pessoa acha que tomando um copo de água que nem esse aqui que o irmão Ney trouxe, pelo jeito está maravilhoso, mas eu pego aqui, eu vou pegar minha fé aqui. Olha, meu irmão, eu vou orar, que quando eu tomar essa água ungida, aí sim eu vou ser liberto. Não vai ser eu orar e ter um encontro genuíno com Jesus. O que vai me libertar é eu tomar essa água. Essa água aqui que veio ali daquele galão de água, entendeu? Que eu não sei nem a procedência dessa, mas isso vai me curar. Isso é falsa doutrina, meu irmão. Isso é falsa doutrina. Ficamos atentos com isso, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que eu quero falar também, a gente falou um pouco da questão da religiosidade. Hoje se prega muita coisa que acaba afastando as pessoas da igreja. Hoje não se prega Jesus, se prega igreja. Não prega igreja, meu irmão. Você que tem a oportunidade de pregar, não prega igreja, prega Jesus. É muito bom você falar, irmão, vai na igreja lá que o culto é uma bênção, é muito bom, mas prega Jesus, é melhor. Prega Jesus. E prega Jesus através da sua vida. A pessoa vai ver como você é no trabalho, a pessoa vai ver, e meus irmãos, você é aprovado a todo tempo. A todo tempo. Às vezes uma situação, um dinheiro que você acha, você está do lado do ímpio, a pessoa vai ver qual que é o seu proceder. Nós somos observados, Hebreus 12:1, que é bastante citado aqui em púlpito, que fala, né? Só somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Nós podemos achar, mas as pessoas estão observando. Estão observando. Você quando fala que sai do serviço, vou para a igreja hoje, ninguém fala nada. Mas todo mundo já está sabendo, opa, ele é cristão. Ele é cristão. E às vezes você pensa que você não está sendo observado. Aí naquela determinada situação, que é receber um dinheiro a mais, é para devolver, está todo mundo na roda esperando que você fale, não, irmão, não é correto eu ficar, eu vou lá devolver. As pessoas esperam isso. Então pregue Jesus com a sua vida. Pregue Jesus com a sua vida. Pregue Jesus, não pregue igreja. Porque tem muitas pessoas que não querem saber de igreja. Eu acho maravilhoso esse instrumento que a igreja tem utilizado da mídia, porque eu sei que vai alcançar pessoas que já passaram em todo tipo de igreja. E às vezes por um obreiro mal preparado, por às vezes um pastor que liberou uma palavra também infeliz no altar, saíram magoadas, saíram chateadas e querem ouvir a palavra de Deus. Querem ouvir a palavra de Deus, mas não querem adentrar numa igreja. Não querem adentrar numa igreja. Então pregue Jesus. E a pessoa, e Jesus sim, vai encaminhar a pessoa para a igreja que Deus assim quer que ela esteja. Eu sempre falo para as pessoas, meu irmão, minha igreja é uma bênção, mas vá na igreja que Deus tocar no teu coração. Sabe, a nossa fé é que nem uma construção. Você constrói a sua casa em qualquer lugar?
ter o terreno certo. Quando você encontrar o lugar que Deus quer você, meu irmão, Deus vai mostrar o seu ministério, Deus vai abençoar de todas as formas. Igreja, meu irmão, você não escolhe igual carro. Ah, eu acho que é esse. Eu acho que eu gostei desse. Não, meus irmãos. Peça a Deus. Deus vai te conduzir à igreja correta. Amém, irmãos? Glória a Deus. Passar para o próximo tópico aqui. O engano da idolatria. Meus irmãos, adorar. E a idolatria seria o quê, meus irmãos? Adorar ou oferecer adoração a alguém ou algo que não seja Deus. E por que, meus irmãos, eu falo isso? Porque eu escolhi justamente o texto de Deuteronômio 11:16, do qual ali o povo está sendo advertido sobre idolatria. E era um dos maiores pecados que o povo exercia ali no Antigo Testamento, era a idolatria. No livro de Juízes, nós pegamos o livro de Juízes, vai ser 50% do livro de Juízes assim. O povo fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Deus permitia que se levantasse um opressor, o povo clamava a Deus, Deus levantava um libertador, passava um tempo, mesmo ciclo de novo. O povo fazia o que era mal aos olhos de Deus, Deus permitia um opressor, o povo clamava a Deus e era libertado. Esse ciclo começava e terminava, começava e terminava. E não é diferente conosco hoje, não é diferente. E meus irmãos, eu escolhi aqui o texto de Mateus 6:21, que diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E eu pergunto, meus irmãos, qual o maior tesouro dos dias de hoje? Não é dinheiro, não é. Eu olhando, eu falei, Senhor, mas não é dinheiro, e Deus falando comigo, não é o dinheiro, é o tempo. O maior tesouro que eu e você temos hoje é o tempo, sabia? Porque o dinheiro você conquista, dinheiro você perdeu, aqui você conquista ali na frente. Hoje, de repente, você perdeu R$100, lá na frente você ganha 200. Mas o maior tesouro que nós temos hoje se chama tempo. Tempo. Deus deu para nós uma existência que limitada. Nós não sabemos quantos aqui vão envelhecer, quantos vão morrer de velhice, aqui ninguém sabe. É muito limitado o nosso tempo, é muito limitado. E quando eu pergunto, meus irmãos, o que você tem idolatrado, o que tem pedido o seu tempo, o que tem tomado o seu tempo, o que tem sido seu tesouro? Porque a Bíblia fala, onde está onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então tudo aquilo, meus irmãos, que está tomando o seu tempo, é onde está o seu coração. É o seu Deus. Tudo aquilo que tem tomado a maior parte do seu tempo na sua vida é o seu Deus. Isso é fato. E eu escolhi duas coisas aqui, eu poderia falar de muitas, mas eu falei que televisão é coisa do passado já, né? Televisão, a coisa da idolatria da televisão, acho que ninguém mais fica preso na televisão. Eu escolhi duas coisas que são hoje extremamente danosas, e eu vejo isso, Facebook e WhatsApp. Às vezes eu vejo vídeos de pessoas postando engraçado, né, falando de WhatsApp, mas isso, meus irmãos, tem se tornado uma febre. Isso não é, meus irmãos. Uma das maiores ferramentas que Satanás utiliza hoje para roubar o tempo do cristão e aquele que não é cristão se chama WhatsApp, se chama Facebook. Você vê pessoas, eu mesmo que pego o ônibus sempre, eu vejo pessoas que ficam 1 hora e meia, o trajeto todo no ônibus no Facebook. O trajeto todo no Facebook. Eu falo, meu Deus, como consegue? Aí são as mesmas pessoas que lá na frente vão falar, não consigo, não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo de ir à igreja, eu estou cansado. Eu não consigo me dedicar à oração. Eu não tenho tempo para estudar. Muitas pessoas falam que não tenho tempo para estudar. Hoje, meus irmãos, celulares têm leitor de livro. Tem livros falados. Esses dias eu estava pesquisando, tem livro falado. Você não quer ter o trabalho de ler o livro? Você coloca um fone e o livro é falado para você. Você não tem nem o trabalho de ler. Mas as pessoas falam que não dá tempo. Então, meus irmãos, o maior bem, o maior tesouro que nós temos hoje se chama tempo. Tempo. Aprecie seu tempo, dedique seu tempo a Deus, dedique as coisas que edificam. E quando eu falo aqui, não é para a gente ser cristão, fanático, só vou ver filme evangélico, mas procure ler bons livros, procure ler bons filmes, passar tempo com a família, fazer atividades que vão edificar a sua vida. Agora eu vejo às vezes no Facebook, eu vi um post que eu achei muito interessante, que a moça escreveu assim, embora foi um pouco ofensivo, mas achei interessante, ela falou, você olha tanto no meu Facebook para cuidar da minha vida, que a minha vida é mais interessante que a sua. Eu falei, achei interessante. Porque realmente, a partir do momento que você fica ali, porque o Facebook, meus irmãos, é uma ferramenta que só serve para cuidar da vida dos outros. Isso é fato, ela foi criada para isso. Quem não sabe da história do Facebook foi isso. A história do Facebook foi um grupo de jovens que criaram isso nos Estados Unidos, primeiramente para quê? Para eles contarem o número de garotas que eles ficavam. Para fazer meio que um diário. E ali eles iam meio que, vamos dizer, irmãos, controlando ali as garotas, quem ficou com quantos. Essa foi a origem do Facebook.
E essa ferramenta ela foi adaptada para quê, meus irmãos? Hoje pode ver que é tudo ligado. A partir do momento que você tem um amigo, você acrescenta um amigo, já mostra o amigo daquele amigo, entrelaça, ele faz toda uma ligação. Para quê, irmão? Que você fica ali, você entra e fala, olha, o irmão ali postou uma viagem. Aí você olha, clica nas fotos da viagem. Aí marcou uma outra pessoa, vamos ver quem é essa pessoa. Começou um relacionamento, opa, quem é a pessoa? Meus irmãos, quando você vê, já foi 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia, passou totalmente o seu tempo. Isso, meus irmãos, é perda de tempo. Isso é perda de tempo. Eu não estou falando aqui que você não possa ter Facebook, que você não possa ter WhatsApp. É maravilhoso. Eu mesmo não posto mensagens da igreja, posto. Eu, quando aceitei a Cristo, eu falei, pastor, eu vou sair de tudo esse negócio. Eu falei, pastor, eu vou sair de tudo, porque eu utilizava para o mal mesmo. Eu saí do pastor falando, não desce. Edifique isso para o reino. E eu tento me policiar nisso. Porque a tecnologia, meus irmãos, não é algo abominável. Certos momentos da minha vida, eu achava que tecnologia era do diabo. Eu falei, não, é do diabo essas coisas. Não, não é não, meu irmão. É Deus que criou. O diabo não cria nada. O diabo ele só desvirtua. Entendam isso? O diabo não cria nada. O diabo não tem poder de criar nada. Só que é todo aquilo que Deus cria, ele coloca em nosso coração a tendência de desviar, de desvirtuar. O WhatsApp ele é maravilhoso, meus irmãos. Estou chegando atrasado na igreja. Manda o WhatsApp. Pastor, como acontece, pastor? Vou chegar atrasado para a direção do culto. Mando. Opa, irmão Valdeci, esses dias no... Ô, irmão, ali no Ezequiel, capítulo 1, o que é aquela visão dos 4 seres viventes? A gente ali no ônibus. Não, irmão, ali são querubins, começamos a falar, tal, uma ordem angelical, começamos a falar, que maravilha, que maravilha. Mas tudo dentro de um limite. O pecado se torna quando se torna exagero. Já ouviram falar aquela frase? A diferença do remédio e do veneno está na dosagem. Se você pegar um remédio e tomar além do que o médico prescreveu para você, vai se tornar um veneno para você. Então, a mesma coisa. A internet é maravilhosa. Ela conseguiu, meus irmãos, romper fronteiras. Você consegue, meus irmãos, hoje fazer um curso. Aquela pessoa que, de repente, trabalha muito, ela consegue fazer um curso via online. Ela não precisa, às vezes, ir numa faculdade. Ela consegue, às vezes, entrar lá, fazer o curso e sem sair da sua casa. Por exemplo, tem uma moça lá no trabalho que ela é casada, tem 3 filhos, ela está se formando. Fez faculdade online. Olha que bênção que é. Mas quando nós utilizamos para o bem, quando isso não se torna o que é o Deus da nossa vida. O maior problema hoje entre jovens, eu falo isso dentro de casa, acontece isso. O Gabriel uma vez tive que chegar, Gabriel, não vou te dar mais a senha do Wi-Fi daqui de casa, não é possível. Você está aqui dentro da minha casa e está aqui. Não olha para mim, eu estou conversando com você e você está e digitando. Eu falei, mas não é possível. Mas não é possível isso. E eu vejo jovens, assim, pais e mães reclamando, meu filho não sai do WhatsApp, meu filho não sai do videogame, meu filho não sai do computador. É o que mais se ouve hoje. Porque, meus irmãos, nós vivemos numa sociedade que tenta fazer isso. Nós perdemos o nosso tempo, que é o nosso maior tesouro. O tempo não volta. Esse culto é único, meus irmãos. Eu posso pregar amanhã, no mesmo horário, mas vai ser outro culto, vai ser outra mensagem. Eu posso pregar o mesmo tema. Esse momento é único. A única coisa que não volta é o tempo. Sabe, meus irmãos, às vezes você vai ver, se você não dá atenção para o seu filho, quando seu filho estiver maior, mas você vai falar, nossa, como o tempo passa, esse tempo não volta mais. Esse tempo não volta mais. O tempo que nós temos é hoje. Como o pastor sempre fala aqui, passado já passou, futuro a Deus presente. O presente é um presente de Deus. E como aproveitar esse presente, meu irmão? Administra seu tempo. Peça a Deus, isso não é fácil. Nós vivemos num mundo que prega a perda de tempo. Não prega o conhecimento. Os programas não são voltados para edificar, para trazer algo que vai trazer crescimento para o ser humano. Não. Os programas trazem entretenimento, lazer. É para você sentar no seu sofá no dia de domingo, esticar as pernas assim e ficar assistindo o programa, ali passando, você vendo palhaçadas, pessoas se divertindo, pegadinhas, né? Para quê? Para você gastar o seu tempo. Aí, meu irmão, o que acontece? Chega, eu vou fugir até um pouco do contexto espiritual. Aí chega no trabalho, você quer uma promoção no trabalho. Aí você não é formado, você não tem tempo para estudar, esqueceu? Você não tem tempo para estudar. Você quer o lugar do gerente, você quer o lugar do chefe, mas você não se forma porque você não tem tempo, esqueceu? Só que domingo o dia inteiro assistindo, nem sei se tem Faustão, ainda existe Faustão, não sei. Faustão, Gugu, eu não sei. Assistindo, poderia estar estudando, lendo um livro. Meus irmãos, hoje nós falamos na escola bíblica aqui. Você quer ter o que ninguém tem? Paga o preço que ninguém paga. Nós vemos homens na Bíblia, homens tremendamente usados por Deus, mas homens que dedicaram sua vida, seu tempo a Deus. Jesus orava o tempo todo, Jesus jejuava, Jesus procurava comunhão com Deus. Meus irmãos, e é a maior lição que ele deixou para nós. Às vezes queremos as bênçãos, estamos falando sobre bênção aqui no domingo. Todo mundo quer ser abençoado.
Todo mundo quer receber o melhor de Deus, mas oferece o farelo para Deus. Oferece o farelo. Vive num culto de domingo, arrastado no culto de domingo, às vezes com aquela motivação, se eu não for, o pastor vai mandar mensagem para mim. Sabe? Se o pai me chamar na salinha, não quero saber de nada, não quero saber de sermão, nada. Vem arrastado para o domingo, aí quando chega na oração, Deus, eu quero o melhor, porque o Senhor é o Deus do ouro e da prata. Deus fala, mas ô cabra sem vergonha. Acho que Deus fala, no modo chulo de falar. Porque, meus irmãos, como a gente tem coragem, às vezes, de se apresentar diante de Deus pedindo o melhor, se a gente não oferece o mínimo para Ele, o resto do tempo, o resto, às vezes, do recurso. Falando até, às vezes, de dizima oferta, às vezes, para dizimar a casa de Deus, é o escorpião no bolso picando, e a mão não entra no bolso, a nota de 50 está ali, mas você quer a de 5, você quer a de R$1, e foge. E às vezes, meus irmãos, para gastar com coisa que não edifica é fácil. Olha como os valores são invertidos. E como nós estamos falando aqui, meus irmãos, esse engano, meus irmãos, da questão de você perder o seu tempo. Nós estamos sendo enganados. Você acha que você está ganhando tempo, você está perdendo tempo, e a vida está passando. A vida está passando, eu perdi muito tempo da minha vida. Hoje, meus irmãos, eu podia estar bem melhor do que estou hoje, meus irmãos. Hoje eu vejo, o pastor tem a mesma idade que eu. E ele é um pastor. Eu falo, olha, e às vezes eu me pego, eu falo, olha, como eu poderia hoje estar espiritualmente, com mais experiências espirituais, porque eu fui nascido e criado dentro de uma igreja. Eu sou presbiteriano, mas desde berço. Eu fui, nem 1 ano de idade, menino Jesus numa peça de Natal. Tem fotos minhas na manjedoura. Eu chorando, menino Jesus. Então, meus irmãos, eu nasci dentro de uma igreja, eu posso falar. Eu nasci dentro de uma igreja. E fui me converter, meus irmãos, há 7 anos atrás. Há 7 anos atrás eu fui me converter. Aconteceu que nem Paulo. Jesus precisou aparecer na minha frente. Até quando você vai fugir de mim? Até quando? Então, meus irmãos, o bem mais precioso que nós temos hoje, o bem mais valioso que nós temos hoje, meus irmãos, se chama tempo. O que você tem dedicado o seu tempo? O que você tem feito no seu tempo livre? O que você tem dedicado? É o maior tesouro que nós temos hoje. E eu falei da questão dos enganos, meus irmãos, e como a gente se livrar do engano, como se libertar do engano. Vou colocar aqui a receita. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, glória a Deus. E eu coloquei esse versículo, meus irmãos, porque Jesus estava falando aos judeus que criam nele. E quando os judeus receberam essa palavra, eles perguntaram, nós somos a descendência de Abraão, ninguém governa sobre nós. Ninguém governa sobre nós. Só que Jesus falou o quê, meus irmãos? Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Eles estavam sendo governados e não sabiam. E aqui, meus irmãos, o que a palavra nos disse? Conhecereis a verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Porque nós vemos cristãos sendo levados por ventos de doutrina, pessoas que começam bem a carreira, começam bem, estão aqui na igreja todos os dias e com o passar do tempo acabam se apostatando. Por quê, meus irmãos? Não procuram a verdade da palavra de Deus. Não procuram a verdade, acabam sendo seduzidos pela verdade do mundo. A verdade absoluta é a verdade, é a palavra de Deus. Quando eu e você buscamos a revelação de Deus, a verdade, e quando eu falo a palavra de Deus, meus irmãos, a Bíblia, ela não é um livro comum. A Bíblia é um livro espiritual. Então, a partir do momento que você lê a Bíblia, você tem que ler ela entendendo que ela é um livro diferenciado. Você tem que pedir orientação do Espírito Santo para ler a Bíblia. As maiores seitas, elas se derivaram de grandes estudiosos da Bíblia. São praticamente teólogos desviados. Vocês vão pegar, às vezes, líderes de seitas que conhecem mais Bíblia do que cristão. Conhecem a Bíblia de cabo a rabo. Mas por quê? Leram a Bíblia, mas não leram a verdade da palavra de Deus. O que é a verdade da palavra de Deus? É quando aquilo te confronta. Nós falamos hoje na escola bíblica. Quando você lê a palavra de Deus, você tem que pensar assim, a palavra de Deus não pode me trazer paz. Não pode. A verdade da palavra de Deus não pode trazer paz para você. Ela tem que trazer conflito para você. Tem que trazer conflito. Porque é um livro que diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Para e pensa. Eu estou destituído da glória de Deus. Meu irmão, é para você ficar em choque. É para você ficar em choque. Deus. Meu Deus, eu estou sem a glória de Deus. É para você ficar em choque. Quando a Bíblia fala, meus irmãos, que chegará o tempo de homens desobedientes, homens amantes de si mesmos, e a gente vê tudo isso acontecendo, é para ficar desesperado. É para ficar desesperado. E às vezes nós ficamos, não, está tudo bem, está tudo legal, uma igreja apática, as coisas acontecendo. A gente vê, meus irmãos, eu não sei se tem alguma coisa mais que possa assustar a gente em questão de violência. A gente vê chacinas, 12, 13 pessoas, isso se tornou comum, se tornou rotineiro.
E às vezes a gente está dormindo. Está dormindo. Quando a Bíblia fala, embora ela fala de um texto acerca da Santa Ceia, que aqueles muitos bebem, dormem e comem indignamente, abaixo ele fala, por isso que tem muitos que dormem, tem pessoas que estão dormindo na igreja, tem pessoas que estão dormindo, não estão dormindo no sentido literal, de estar roncando, de estar com os olhos fechados, mas estão dormindo, estão parados, estagnados. O mundo está aí, meus irmãos, o mundo está evoluindo, e evoluindo para o mal. Eu não sei se nem evoluir é a palavra certa, talvez regredindo, né? Mas eu vejo que o mundo está regredindo, enquanto isso a igreja não evolui. As pessoas não evoluem, a igreja não cresce. A igreja, às vezes, só cresce em número. Esse dia do trabalho, a moça veio perguntar para mim, você é evangélico? Aí eu fiquei tudo sem graça, eu falei, olha, eu estou ficando chateado com esse termo evangélico. Estou ficando chateado. Eu não quero ser conhecido como evangélico. Porque evangélico hoje está parecendo torcedor de time. Tem evangélico que está assim, eu fui domingo retrasado. Torcedor, você torce pela igreja. Você torce. Fala, culto lá está uma bênção lá. Mas eu torço. Eu não estou lá, mas eu estou torcendo. Tomara que a palavra seja uma bênção. E se algum irmão passar lá, irmão, ora por mim lá. Ora por mim lá. Se Deus quiser, se Deus quiser, domingo eu estou lá. Você fala, irmão, Deus quer, só falta você querer, né? Deus quer. Deus sempre quer que você esteja na casa dele, falta você querer. Então, meus irmãos, é complicadíssimo. Como se libertar disso, meus irmãos? É algo que não é de nós. Isso que a gente tem que entender, meus irmãos. Eu vim para falar disso, não para trazer sobre nós somente a culpa, claro, reside sobre nós a questão de decidir, de tomar uma posição sobre isso. Mas nós lidamos com o inimigo das almas. Eu não queria nem citar ele aqui no púlpito, mas é algo que existe, mesmo. O mundo espiritual existe. Existe o lado espiritual. Meus irmãos, quando nós vamos orar, meu irmão bate um sono, quando vai ler a palavra, mas é um sono. Agora, meu irmão, reúne a família, vamos assistir um filme. Ainda mais se for aqueles besterol que tem palavrão mesmo. Vamos falar a verdade. Aquele programa que você sabe que vai falar. Meus irmãos, você fica até 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Agora, meu irmão, se levanta para orar. Se levanta para ler a palavra. Há todo impedimento espiritual. Hoje o Ney mesmo citou, e na Bíblia está, o reino de Deus é tomado à força, à violência. Sabe, meu irmão, é luta contra a carne. Você não quer ser enganado, você tem que lutar. Você tem que lutar. Sabe, meu irmão, luta contra o engano. Sabe, todo dia nós somos, meus irmãos, tentamos ser enganados. Sabe, o inimigo está todo dia tentando plantar na sua mente, irmão, não vale a pena. Você está indo na igreja, a sua vida não muda. Sabe aquela promessa que Deus fez para você há 5, 6, 7 anos atrás? Não está acontecendo não, irmão, não está valendo a pena. Sabe, ele está fazendo que nem Adão e Eva. Sabe, ali quando chegou na Adão e Eva, sabe por que Deus não quer que você coma essa fruta aí? Porque você vai ficar igual a ele. Você vai conhecer tudo, sabe? Aí Eva falou, já que é assim, eu vou e como. E nós somos tentados da mesma forma todos os dias. Todos nós somos enganados. E o texto que eu li primeiramente, ele fala o quê? Guarde o coração para que não se desvie. Todos os dias é oferecido para nós atalhos. Nós temos um caminho. Hebreus 12:2 não fala no final do versículo, quando ele fala, estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha e deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e prossigamos a carreira que nos está proposta. A carreira está proposta, basta seguir. Basta seguir, meus irmãos. Mas como prosseguir essa carreira, meus irmãos? Sobre a verdade. Se você não estiver baseado na verdade, na palavra de Deus, você não vai continuar. Você não vai continuar. Aquele que vem na igreja e não tem um relacionamento íntimo com Deus, não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com a palavra, não sobrevive. Um crente que não tem comunhão com a palavra, meus irmãos, é um crente raquítico espiritualmente. A própria palavra de Deus retifica que o verbo é o pão alimenta. E pão você não come um dia sim, um dia não. Pão você come todo dia, eu particularmente como. Mas quando eu falo pão, se refere a comida, alimento. Mas, meus irmãos, é o alimento, é a palavra de Deus que vai te livrar do engano, é a palavra de Deus. Eu vou ler até um versículo aqui a respeito disso, que fala, meus irmãos, Salmo 19:12. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me dos que me são ocultos. É o salmista Davi falando. Quem é capaz de discernir aquilo que é errado? Ninguém é capaz. Ninguém é capaz de falar, olha, por si mesmo falar aquilo que está errado. Muitos caem nisso, de querer fazer uma autorreflexão. Não, sabe, eu estou bem. E às vezes não, às vezes você está ruim. Você está ruim, às vezes Deus precisa levantar uma pessoa para poder falar com você. Eu li aqui o texto de Hebreus 12:13, vou ler novamente. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Exortai-vos uns aos outros. Sabe o que é exortar um ao outro? Às vezes você vai ver irmão no erro. E às vezes a pessoa está cometendo aquele erro, meus irmãos, achando que está fazendo certo. Isso é uma obrigação da igreja, exortar uns aos outros. Os irmãos sabem por que o técnico ele fica do lado de fora do campo? Ele não está lá dentro porque ele vê melhor.
Ele vê melhor o que está acontecendo. Tem alguns técnicos que colocam até um espia, se eu posso falar assim, na arquibancada, porque ele tem uma visão ainda maior de como o time está taticamente se movimentando no campo. Então é assim, às vezes, meus irmãos, para você não está nítido, mas o irmão está vendo que você está errado. O irmão está vendo. O irmão está vendo que você está errado. E ali o irmão chega e vem te exortar, vem mostrar aquilo que está errado na sua vida. A gente tem que ter a humildade de reconhecer. Reconhecer quantas vezes Deus levantou pessoas para falar comigo, desce, vai por esse caminho, Deus. E todas as vezes que eu tive a humildade de reconhecer, Deus me abençoou. Deus me abençoou. O pastor que eu sempre aconselho, o próprio Danilo, pessoas de Deus aqui que eu converso, que muitas vezes puxam minha orelha. Falam, olha, irmão, não está certo desse jeito. E ali eu entendo, realmente eu estou errado. Então, um dos segredos, meus irmãos, de ser liberto, é ter essa humildade. Ter essa humildade. Às vezes Deus vai levantar uma pessoa para exortar você. E às vezes, meus irmãos, esse profeta está dentro de casa. Eu quero levar até para o contexto do casamento. Às vezes, a gente até falou hoje, que às vezes o profeta de casa não tem honra. E a Bíblia fala disso. Às vezes o esposo está falando para a esposa, é isso, você não pode fazer isso, não pode falar aquilo. Aí quando alguém vem aqui no altar e prega, aí sim é verdade. Aí sim é verdade. E vice-versa. Você fala para o filho em casa, filho, não faça isso porque está errado, errado, errado. E às vezes Deus já tem levantado pessoas. E no caso de Saul, voltando aqui no caso de Saul, Deus levantou Samuel para falar do pecado dele. Quem tem sido Samuel na sua vida? Quem tem sido Samuel que tem falado para você, está errado, irmão. Melhore, você tem negligenciado isso. É uma pergunta que Deus pediu ao meu coração para fazer para vocês hoje. Quem é o Samuel? Quem é aquele Samuel que Deus está levantando para chegar para você, o Saul da situação, e falar, meu irmão, esse caminho não é o correto, muda. Muda esse caminho, se apega mais, venha mais. Sabe, eu não sei o que Deus tem falado ao coração de cada um. Eu seria hipócrita se eu soubesse que sei o que acontece. Isso é muito pessoal, é muito particular. Mas, meus irmãos, busquem isso. Tenham essa disponibilidade do reino. O reino está disponível para quem quer mudar. Quem não quer mudar, meus irmãos, eu dou uma dica. Não entre numa igreja e não leia a Bíblia. Porque a intenção das duas coisas. A igreja é um lugar feito de pessoas imperfeitas que estão buscando melhora. E a palavra de Deus é justamente o manual de vida para aquele que é errado. Por isso que às vezes eu critico pessoas que falam, eu entrei. E, às vezes quando começa esse tipo de conversa, eu me seguro assim. Irmão, entrei numa igreja. Aí tinha uma irmã que falou assim de mim. Tinha um irmão que não sei o quê. Eu falei, meu irmão. Aí automaticamente eu já, tomado pelo Espírito de mansidão de Deus, eu falei, irmã, quando você entrar numa igreja que não tiver fofoqueiro, não tiver invejoso, não tiver um que tem a língua que não consegue segurar na boca, meu irmão, se belisca que você está no céu. Você morreu. Procura Jesus que você está no céu. Você morreu e, sabe, você ainda não percebeu ainda. Porque a igreja, meus irmãos, é lugar de pessoas mentirosas, é lugar de pessoas invejosas, é lugar de pessoas, meu, que vêm muitas vezes quebradas do mundo, quebrada. Da pior situação do mundo. E às vezes procura Jesus como a última solução da vida. E como que entra esse camarada dentro da igreja? E você acha que é de uma hora para outra? É de uma hora para outra, se o Espírito Santo faz aquele rebuliço, já estou na estatura de varão perfeito. Acabou. Entrei aqui, pastor, muito bom. Entrei aqui na igreja, comunguei com vocês um ano, mas cheguei na plenitude do Espírito. Agora estou saindo aí, me desliga da igreja. Não é assim que funciona, meus irmãos. É dia a dia. É dia a dia nós somos aperfeiçoados. A igreja, a palavra de Deus serve para isso. E a palavra de Deus, ela tem esse poder. Só que todo mundo foge disso. Nós falamos hoje na escola bíblica acerca da cruz. A maior mensagem que Jesus deixou, mano, foi cruz. Ele operou milagres, maravilhas, sim. Mas a maior mensagem que ele deixou é cruz. Cruz, meus irmãos, cruz. Sacrifício. Hoje nós não oferecemos mais sacrifício, meus irmãos. Aquele de você montar um altar aqui, você trazer um novilho, você aspergir sangue, você queimá-lo e aquilo subir como incenso suave às narinas de Deus. Não é assim que funciona. Só que Romanos 12:1 ele fala o quê, meus irmãos? Que o que é o sacrifício santo e agradável a Deus hoje? Sou eu e você. Mudou. Antes você matava um cordeiro, hoje você mata a si mesmo. Hoje você renuncia a si mesmo, mudou. E vou além. E quando eu falo sacrifício vivo, não é para você se matar por você, é por alguém. É por alguém. O cristão ele tem que morrer por alguém, não é morrer por si mesmo. O cristão tem que morrer por alguém. Sabe, meus irmãos, é aquilo. É aquele dia que, meus irmãos, muitas vezes eu me motivo para vir na igreja e falo, Senhor, meu Deus, eu não vou ali, olha, só sexta-feira ainda. Teve vezes que eu vim orar aqui só eu e o pastor. E eu confesso que às vezes eu vinha no caminho, eu falei, meus irmãos, vai ter poucos irmãos na oração, vou lá orar com eles. E dito e feito, eu chegava aqui, eu e o pastor, para orar. É isso. Você morrer pelo outro.
Quando Jesus resumiu ali os mandamentos, ele falou o quê, meus irmãos? Ele falou, qual que é o maior dos mandamentos? Qual que é o maior dos mandamentos, meus irmãos? Servir ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu no quê, meus irmãos? Busque a Deus primeiramente e manifeste isso ao seu próximo. Sirva a Deus de todo o coração. E como você mostra que você está servindo a Deus de todo o coração? Quando você manifesta isso para o seu próximo. É isso. A palavra de Deus, meus irmãos, Jesus deixou isso para nós. Deixou isso para nós. É isso que liberta. É isso que liberta do engano. E tudo que é diferente de cruz é engano, meu irmão. Tudo que é diferente de cruz é engano. Jesus deixou a mensagem da cruz. Não aceite nenhum evangelho que não fale da cruz. Se você pregarem para você um evangelho, fazer que nem Paulo, diferente da cruz, seja anátema, meu irmão. Não aceita. Não aceita. Porque evangelho é renúncia. Não adianta falar para vocês que é só coisa boa, que é mentira. Sabe? Se libertar, como a gente está falando aqui, meu irmão, se libertar do engano não é fácil. Porque às vezes nós queremos ser enganados, a verdade é essa. Sabe? Você sabe o que é pecado, você sabe o que está errado, às vezes você quer ser enganado, sabe? Às vezes quando você quer fazer coisa errada, a última pessoa que você vai pedir conselho é uma pessoa da igreja. Quando você está com uma dúvida no teu coração para fazer algo errado, você nunca vai procurar o pastor. O jovem quando está afim de ir para um lugar que ele sabe que não é, ele nunca vai chegar no pastor, ele nunca vai chegar no líder dele. Você vê, nós temos essa tendência, então não é fácil, meus irmãos, não é fácil essa questão da libertação, mas nós busquemos isso em Jesus, meus irmãos. Se coloquem de pé, vamos orar agora. Vamos orar para agradecer essa palavra, que fique essa palavra no coração dos irmãos. Não se deixe enganar, meus irmãos. E é algo muito sagaz, o engano ele vem no nosso coração de maneira sorrateira. Nós vivemos tempos difíceis, momentos, meus irmãos, que aceitar Jesus todo mundo está aceitando, mas permanecendo são poucos. São poucos que têm permanecido até o fim, porque às vezes aceitam o chamado de Jesus de formas diferentes, às vezes são chamados para Jesus porque Jesus vai te dar o carro melhor, Jesus vai te dar aquele relacionamento, Jesus vai te dar, fazer um monte de promessas em nome de Jesus, quando a única promessa que ele fez foi de vida eterna. Quem ofereceu bens materiais foi o diabo em Mateus 4. Jesus não ofereceu prosperidade na Bíblia, pelo contrário, as palavras de Jesus eu vim para trazer espada. Vim para trazer espada, vim para trazer divisão. O chamado de Jesus foi aquele que quiser me seguir, meu irmão. Renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz. Olha o chamado de Jesus. E tem gente que acha que Jesus chamou para ganhar carro importado. É totalmente diferente, meus irmãos. Muitos, nós falamos hoje na escola bíblica. Isso, mas tem que ser dito em púlpito. Porque é isso que desvia as pessoas. As pessoas acham que aceitar Cristo é oba-oba. E não é. É renúncia. É renunciar, às vezes, estar com familiares. É renunciar, às vezes, o seu sono. É renunciar, às vezes, um emprego. Porque aquele emprego vai tirar o seu tempo na casa de Deus. Às vezes, é renunciar a um relacionamento que não é de Deus. Às vezes, é renunciar a algo que vai te afastar de Deus. E é algo que você quer no seu coração. É algo que você deseja no seu coração. Não é algo fácil. Renúncia, meu irmão. Não é renunciar aquilo que você não quer. Aí não é renúncia. Eu não vou renunciar a Giló, meu irmão. Giló não como por nada desse mundo. Não é. Isso para mim não é renúncia. Se eu fizer um jejum de Giló, não é jejum, irmão. Eu vou sacrificar minha carne e não comer no Giló. Para mim é alegria não comer Giló, irmão. É alegria. Então, meus irmãos, renúncia é algo que você deseja no seu coração. É algo difícil. E que nessa noite, peça ao Espírito Santo de Deus. Peça, meu Deus, essa força a Deus, de poder renunciar, de buscar a verdade na palavra de Deus para estar livre de todo e qualquer engano. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te dou por essa palavra, pela oportunidade de ministrar a tua palavra, meu Pai. Como foi dito aqui no livro do engano, Pai. Porque, Deus maravilhoso, às vezes nos enganamos, ó Pai, às vezes nas nossas filosofias, nos enganamos, meu Pai, nas nossas ideias, nos nossos desejos, ó Pai, achamos que é certo, mas sabemos, Deus maravilhoso, que o Senhor sabe o que é certo para nós. Nos ajuda a ter a disposição, de ter a força, ó Pai, de te buscar, a força, Deus maravilhoso, de buscar a verdade da tua palavra. Nos tira, ó Pai, do conforto da preguiça, Senhor. Nos coloca no conflito, meu Pai, querer buscar a tua palavra, de orar, ler mais, meu Pai, vir na tua casa buscar conhecimento. A tua palavra diz, meu Pai, que pecamos que não conhecemos as escrituras, pecamos porque não as examinamos, meu Pai. Às vezes, Deus maravilhoso, somos levados por vento de doutrina, por ideias humanas, meu Pai, tendo 3, 4, 5 Bíblias dentro de casa, cursos de teologia na internet, escolas bíblicas para frequentarmos, Senhor, mas assim somos enganados, Pai. Nos livra disso, ó Pai, nos
ajuda, através da tua verdade, meu Pai, não sermos enganados. E além disso, ó Pai, nos ajuda a livrar as pessoas do engano, a pregar a Ti, Senhor Jesus, com as nossas atitudes, não somente com palavras, que as pessoas vejam em nós, meu Pai, pessoas libertas, pessoas transformadas, pessoas que vivam essencialmente o reino de Deus em suas vidas, meu Pai. Nos ajuda, Deus maravilhoso, que essa palavra não fique apenas como um discurso vão, mas fique, Senhor, como uma palavra que adentre ao nosso coração e que venha produzir em nós, Pai, frutos de arrependimento, frutos de mudança, que venha trazer em nós conflito, reflexão, que venhamos durante a semana, Senhor, ficarmos pensando no que foi dito, se realmente estamos buscando libertação, se estamos sendo enganados. Nos ajuda, ó Pai. Nos ajuda, Deus maravilhoso, nesta noite, Pai. E aquelas pessoas que estejam vendo na internet, Pai, que estejam ali vendo, Pai, que porventura possam estar machucadas, decepcionadas com alguma igreja, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo leve ao entendimento, que leve à certeza, Senhor Jesus, que é o Senhor que liberta, não é a igreja, não é obreiro, não é pastor que liberta, mas sim o Senhor Jesus, meu Pai. É o que eu lhe peço, Senhor, e já lhe agradeço nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.